Agora você tá se vendo? Então, depois de um tempo eu comecei a me ver. Ah, Aí, é? agora eu não tô me vendo, mas eu acho que isso é de lei do... Eu até prefiro, porque eu não fico nervosa. Tá. Então, enquanto o pessoal não vai entrando, é porque vai ficar gravada de qualquer forma. E eles vão digitar também aquelas perguntas, eu vou seguir com essas daqui, tá? Tá. É, pode fazer preenchimento com ácido hialurônico na gravidez? Olha, gravidez é uma Você, fase da vida. você virou sua câmera. E, desculpa. Não Tá. imagina. Gravidez é uma fase da vida que a medicina, ela tem alguns critérios éticos, sabe, para fazer estudo científico. E gravidez e amamentação são momentos da vida que entram aí nesses critérios para a gente não fazer estudo, porque passam por, envolvem uma terceira pessoa, uma outra pessoa, né? Um feto ali. Teoricamente, eu particularmente não indico. Não existe estudo, nada que né, a gente possa fazer com tranquilidade e com respaldo de que Uhum. né, aquilo ali é seguro. É um procedimento que eu sei que alguns colegas fazem, porque é uma substância ácido hialurônico que a gente tem no organismo, né? Mas eu evito fazer em grávida. Eu particularmente, porque, né, não tem estudo. Então, É, é verdade. Deixa eu passar para outra pergunta. É, o aumento de melanina na gravidez some após o parto? gravidez é um capítulo à parte, né? Eu tenho até algumas amigas que estudam muito gravidez, assim. Gravidez a gente tem alterações hormonais, por exemplo, a progesterona é um hormônio que estimula o crescimento tecidual, por exemplo. Eu lembro que na minha gravidez eu fiquei com uma calosidade. Sabe essa parte do tendão de Aquiles, né? Aquela parte ali que a sandália pega e fica Aham. machucando? Eu fiquei com uma calosidade enorme. E eu fiquei assim, pensando, ai, gente, será que eu trato? Será que eu não trato? O que que eu faço? Porque a gente sabe que aquilo ali é estímulo hormonal. Aí eu deixei quieto, ignorei. Eu sabia que aquilo ali era uma calosidade provocada por atrito, né, de sandália, de sapato. Aham. Deixei quieto, deixei a vida me levar, e aí depois sumiu, depois da gravidez, durante a amamentação. Então, os hormônios, principalmente progesterona, é um hormônio de crescimento. Mas por que eu estava falando disso? A pigmentação. A grávida também tem mais tendência, sim, a pigmentar, mas isso é influência hormonal. Então, depois que aquelas alterações, né, hormonais passam, a tendência é isso ir voltando. Um exemplo é aquela linha negra, né, que dá no abdômen. É, É, toda próximo do grávida, umbigo, a maioria abaixo do tem, umbigo, né? e eu tive no abdômen todo. E ela vai sumindo depois. Outra área que pigmenta muito, tanto a região genital tende a ficar mais pigmentada, quanto a areola mamária. Então, o mamilo, ele tende a ficar Ele, mais escurecido. Isso tende a voltar ao normal cresce, né? depois. Ele fica muito grande, né? É, São todos os é. casos que você Agora, a viu. axila tende a escurecer. O que é importante? Proteger do sol, né? Evitar que o sol escurece tudo que ele vê pela frente. Então, se você está com uma área, a linha negra, presente ali, aquilo ali te incomoda e vai à praia e não se protege, ela pode ir, ficar mais difícil de clarear depois que a gravidez passar. Entendeu? Porque o E essa sol questão de, por exemplo, a mulher grávida, eles falam que é bom tomar sol, né? Nessa parte. Funciona mesmo? Na auréola. No por conta umbigo da do peito. amamentação, isso é. Meu marido tem. Como tirar? Isso, da exposição ao sol. É um assunto ali nebuloso. Tem umas pessoas que
uns médicos obstetras estimulam e outros que não. Eu normalmente deixo até isso a cargo do obstetra para eu não me meter na orientação que ele dá para paciente dele. E os pediatras também. Só que eu não estimulo. Eu acho que para você ter uma. Isso é o que a gente aprende, né? Ter uma boa. Evitar a fissura ali durante a amamentação, agressão, né, naquela pele, a posição do bebê, a posição da mãe, como o bebê vai acoplar na mama da mulher, isso é muito mais relevante, muito mais importante para proteger aquela pele do que exposição ao sol, fazer atrito, né? Uhum. Então, eu, por exemplo, amamentei e durante toda a amamentação eu me atentei muito à posição, à pega do bebê, a gente chama de pega, né? Como ele pega. E existem critérios, né? O obstetra, o pediatra, a equipe de enfermagem, eles estão preparados para orientar a mãe em relação a uma boa pega. E boa pega é metade do caminho para proteger aquela pele de fissura. Uhum. Normalmente eu deixo essa parte com essa equipe, mas se eles pedirem opinião, eu normalmente não indico pegar sol, não. Tá. Não que É, vai fazer algum mal, né? Mas não é uma recomendação minha padrão, assim. uhum. Rocutan, além de tratar espinhas, ativa o colágeno? Roacutan, sim. O Roacutan, né, é a isotretinoína. Ele é derivado da vitamina A. Lembra aquela pergunta lá sobre alimentação, né? Vitamina A é Sim. super importante, assim como a vitamina C, que todo mundo Uhum. conhece. Então, a isotretinoína, que é o derivado da vitamina A, assim como o ácido retinóico que a gente aplica na pele, o adapaleno, que é um derivado do ácido retinóico, tudo isso é derivado da vitamina A. E eles estimulam várias coisas, né? Estimulam a renovação celular da pele e dessa maneira acabam estimulando sim a formação de colágeno. E Uhum. engraçado isso, né? Porque olha só, existem dermocosméticos maravilhosos e que eu prescrevo, uso, mas que muitas vezes são muito caros, né? Só que no SUS, eu tenho algumas pacientes que usam ácido retinóico, que é um medicamento, ácido retinóico de uso local, tá? Na pele. Que usam por anos ácido retinóico, só ácido retinóico com protetor solar e tem a pele preservada, sem mancha, porque ele ajuda a clarear a pele, poros controlados, fechadinhos. Ele controla a produção de sebo, oleosidade da pele. Então, ele é muito usado na dermatologia e por ter um custo por ser bem acessível, ele é acessível inclusive às pessoas que não têm condições de comprar esses cosméticos caríssimos. E para mim, o melhor rejuvenescedor que existe, a família dos ácidos retinóicos. Mas é claro que, como a gente fala, né, para a internet, a gente não sabe o nível de esclarecimento de quem vai ouvir, é super importante entender que isso é um remédio, tanto o de uso local quanto o oral. Porque assim como ele pode ser maravilhoso, né, para o rejuvenescimento, para estimular colágeno, ele pode ser um vilão para gerar queimadura, escurecer sua pele. Então é um remédio, isso tem que ser passado por um médico dermatologista, tá? Mas é muito bom saber que ele é um excelente rejuvenescedor e é acessível à maioria das pessoas, né? Isso é Eu muito tô, bom. tô voltando aqui da Rosana. Meu marido tem um calo na sola do pé. Como tirar? Só cirurgia? Olha, tem que ver se é calo ou se é verruga plantar, né? Normalmente, quando o paciente vem falando que é calo no consultório, a gente examina e vê que aquilo ali é um vírus, é a verruga vulgar. Então, tem que ir no dermatologista Analisar. para fazer essa diferenciação. Analisar. Então, deixa eu passar para a próxima pergunta. Tá. O melhor. Eu já falei sobre o melhor protetor. A gente falou sobre o melhor protetor para rosácea? Eu Melhor protetor falei. para rosácea tem que ser aquele que não irrita a pele da rosácea. A pele da rosácea é mais reativa, ela é muito sensível, então ele não pode irritar a pele da rosácea.
Eu gosto muito dos protetores, por exemplo, ou aqueles químicos que são voltados para a pele sensível, ou aqueles físicos que não têm química, então ele não tem menos risco de irritar a pele, Tem né? algum, por exemplo, assim que você pode Ah, tem vários. citar Tem um da exemplo? Avene, mas aí tem que ver, por exemplo, se não vai ficar oleoso na sua pele, né? Tem da Avene o mineral Já dele pesquisei. É da minha mãe. Minha mãe tem rosado da e a sua pele mãe. fica dura, Tem da maravilhosa. SkinCeuticals, que é muito bom, que é físico. Tem da Adicos. Eu não gosto nem de falar a marca, porque os representantes vão ficar. Você esqueceu do meu protetor. É só. É, Vai mais bom ir no dermatologista, porque é tem tanta marca, fundamental. tantas possibilidades. E tem uns que são mais sequinhos, uns que são mais hidratantes, uns que são. Uhum, Entendeu? Então a cosmética é importante também. Sua entendi. mãe tem com uma pele mais. Ela deve ter quantos anos? Uma pele mais madura, a gente tem que pensar sempre em alguma coisa mais hidratante, né? Então, esse da Avene, 62. por exemplo, é muito bom. É. Aqui, agora a próxima pergunta. É, Quais prejuízos causam tomar banhos sempre quentes? Olha, gente, banho quente é outra coisa. O dermatologista é chato, porque ele sempre fala: não toma banho quente, passa protetor solar, não usa remédio por conta própria. Né? É sempre o dermatologista que fica na internet. Eu vejo as minhas amigas trabalhando nisso. E é Aham. verdade, o banho quente, ele desregula a oleosidade do corpo como um todo. A Uhum. gente tem quantidades de glândulas sebáceas, por exemplo, diferentes no corpo. A gente tem mais glândula produtora de sebo, né? Mais produção de sebo na cabeça, no couro cabeludo, no rosto, do que, por exemplo, na perna, no braço. Então, quando a gente Aham. toma banho quente, vamos pensar assim: tá lavando a louça. Você lava a louça com água fria e aí depois lava outra louça com água quente. Tem gente que tem, eu não tenho aqui em casa essa possibilidade. Mas água quente, além de ser mais confortável, ela tende a tirar a gordura de uma maneira mais fácil, né? Não é? E É. aí, com a pele, ela desregula tudo. Em áreas que tem mais produção, mais glândula sebácea, mais potencial de produção de sebo, ela pode gerar um ressecamento maior na pele e isso acabar estimulando aquele fenômeno rebote, de aumento de produção de sebo, de uma maneira, a pele entende que aquela região está seca e ela está precisando de mais produção de sebo, entendeu? Então ela pode gerar uma oleosidade aumentada, por exemplo, no couro cabeludo, no rosto, no tronco. Em Uhum. compensação, em áreas que têm uma menor capacidade de reposição dessa gordura natural da pele, ela provoca o ressecamento e ficou seca a pele. Então, é muito comum no inverno a gente ver paciente, ainda mais paciente que tem naturalmente uma tendência à pele Agora, né? seca. Aqui em BH tá muito frio. Não sei aí. Aí não. Aí geralmente é mais quente, né? Mas Aqui aqui tá tá, confortável, tá gostoso, aqui mas eu tá sou muito friorenta, frio. então. E aí, por exemplo, a perna, o braço podem ficar secos e o rosto, o couro cabeludo, oleosos. Então, a gente vê repercussões disso. Não é só a pele ficar seca. A pele fica seca, por exemplo, a pele da perna fica seca. No outro dia eu estava tirando uma foto da perna com uma lupa assim do paciente. E aí eu coloquei no computador e a gente viu a foto bem ampliada, sabe? E aquela descamação toda, aquilo ali é tudo. A pele é um órgão de proteção, de barreira. Então, aquela barreira que serve para proteger o nosso corpo de agressão Aham. externa está comprometida, a função dela está comprometida naquela área. Então, quando a pele fica assim toda quebradiça, sem a barreira lipídica bonitinha ali, protegendo a pele, existe risco de uma bactéria entrar, existe risco de celulite de perna, existe risco de eczema esteatótico, de alergia, de aparecer uma placa que coça, que descama. Existe risco Uhum. no braço de aparecerem aquelas bolinhas que a gente chama de ceratose pilar. E aí no couro cabeludo e no rosto existe risco de aumentar a oleosidade, da acne, couro cabeludo, da dermatite seborreica e um samba lelê. Então é bom evitar
de rotina um banho muito quente. O que eu faço, porque eu amo banho quente, é tentar ir modulando, né? Como que é? Tentar regular ali a temperatura da água, de modo a me reeducar. Mas eu Uhum. sempre falo, quem é mãe, que tem a oportunidade de criar um ser humano não dependente da água quente, faça isso, por favor. É, Porque depois que a gente pega um hábito, para desfazer tem que esse começar lá hábito, de trás, né? Melhor mas isso todo hábito prevenir. a gente consegue mudar, tá? Não tem desculpa, não. Então, tenta sempre ir abrandando, tomar o banho com água mais fresca que conseguir. É. E sempre Ó, depois do banho hidratar a pele, do corpo, do rosto. a Luana tá, a Lu Martins. O que fazer para acabar com a sudorese no buço e Ó, se nariz? jogar a ducha fria depois, deixa eu te cortar, hein, Tá, Tamires? tá, Não pode falar. vale, não vale. Isso é roubar. Por quê? Já tirou a gordura, já tirou. Você imagina a louça, é um ótimo exemplo. Quando a gente lava a louça com água quente, a gordura sai e foi embora pro ralo. Aí depois você dá uma ducha de água fria, funciona para voltar com aquela gordura, para É. não funciona. Então não pode roubar essa sensação, né? Tirando a questão que a gente falou da rosácea, né? O banho quente faz vasodilatação, pode piorar a rosácea, por exemplo. Então, É. assim, banho muito quente. Gente, eu acho que tudo na vida a gente tem que tentar ter um meio termo, sabe? Claro que você não precisa tomar banho gelado. Toma um banho fresco e aí vai abrandando até o máximo que conseguir. Mas é importante você ter consciência de que quanto mais quente o banho, mais repercussão na pele vai ter. Então, assim, Uhum. todo mundo aqui é adulto, a gente faz as coisas sabendo dos riscos, né? A gente tem que A fazer as gente escolhas, melhores escolhas, né? escolhas, não é para ser chato, o dermatologista não tem que ficar, ó, não pode tomar banho quente, mas também tem que orientar para a pessoa ter a ciência, ó, eu vou ressecar minha pele, tudo bem, depois eu trato as complicações. É importante a gente ter ciência, né? O certo é isso. A gente É, entender por que não, por quê, né? Os porquês. é. Aí a Lu Martins, ela perguntou o que fazer para acabar com a sudorese no buço e nariz. Toda agasalhada no inverno, não consigo manter maquiagem nessas regiões. Porque fica. Ela tinha perguntado isso também, ela já tinha mandado isso. Ela fala que mesmo no frio, ela já tentou com gelo, com primer, e mesmo assim nada segura o É suor, né, do buço. sudorese, né? Você sabe que existem medicamentos, inclusive, para hiperidrose, né? A hiperidrose, aquela sudorese excessiva de algumas áreas do corpo, a gente consegue controlar com remédio oral, com comprimido. Só que aí a gente tem que avaliar caso a caso, porque a gente utiliza de uma substância que a gente conhece isso é como se fosse um efeito colateral, né, do medicamento, que é reduzir a produção de suor. E funciona, só que aí isso tem que ser conversado com o dermatologista. Se você já tentou tudo tópico, com orientação do seu médico, existem também os comprimidos, mas você sabe que toxina botulínica, Botox, ele ajuda também a controlar sudorese. A gente faz, por exemplo, na axila, mão, pé. Agora, no buço, só se fizesse microdoses, mas aí eu pelo menos não conheço a toxina de aplicação aqui. É, mas comprimido eu sei que existe. Então, existe remédio também para controlar essa sudorese, se estiver incomodando tanto. Uhum. Lá, Rosana falando novamente, é um cravo na sola do pé. Pomada duofilme plantar. Meu marido usa e não sai o cravo. O que fazer? Então, muitas vezes a gente prescreve pomadas como essa. Essa pomada é muito boa do ofilme plantar, ela tem ácido salicílico, ácido lático, que servem para desbastar a pele da região. Só que às vezes a gente precisa associar algum procedimento. Então, se você está usando bonitinho, certinho, como o médico orienta, né, desbastando a pele, antes da aplicação, a gente às vezes associa tratamento no consultório. E aí o tratamento pode ser com ar frio,
com cauterização. Então, tem tratamento complementar que dá para ser feito em paralelo, sabe? Você não precisa parar o do filme. Você pode usar o do filme nos intervalos entre as sessões. Mas pelo que ela está falando, eu desconfio que seja verruga plantar. Verruga plantar, gente, é um vírus. Então, se eu não vou prescrever nenhum remédio pela internet, mas é importante quem está desconfiado, né, que o filho está com verruga, que você está com verruga, é importante ocluir. Pega um esparadrapo e cola na pele, porque aquilo ali vai evitar que você contagie, implante aquele vírus em outras áreas do corpo. Isso é muito importante. Vai te poupar dor de cabeça futura. Eu já atendi paciente que tinha assim, verruga até dentro da orelha, porque ele tinha verruga no dedo, implantou, coçando o nariz, implantou a verruga no nariz. Então, no nariz não, na orelha. Essa hora da noite eu já tô meio... Então, assim, Passa, né? verruga tem que ser acompanhado com dermatologista. Existem tratamentos complementares ao do filme, que podem ser feitos no consultório, mas isso é muito importante, tapar ela com esparadrapo. Agora eu tenho que responder a mãe da minha melhor amiga. Um abraço, beijo, Maria Rita Soares. Ela é mãe da Débora, minha melhor amiga. É uma das melhores amigas. O que é indicado para frieiras? Frieira, a gente chama cientificamente de intertrigo fúngico, né? Ele acontece porque a região, normalmente região de dobra, né? Entre os dedos do pé, que é o pé a gente passa a maior parte do tempo com ele fechado em sapato, né? E é fungo. Então, existem tratamentos antifúngicos, e aí, poxa, é remédio. Por favor, vai no dermatologista. Mas é muito importante manter a região arejada. Quanto mais arejada, melhor. Se, eu trabalho o dia inteiro de sapato fechado, com meia, tem uns talcos antissépticos. O Vodol, por exemplo, é uma marca super popular. Eu acho que todo mundo conhece o Vodol, né? Faz propaganda aí na televisão, ele tem antifúngico, então dá para usar no sapato antes de calçar. Quando for calçar na sapateira, o guardar na sapateira, pode aplicar de novo para ele tirar o fungo ali do ambiente, e ele vai, tem talco, né? A versão talco eu gosto bastante porque ela absorve o suor e mantém a região mais sequinha. E aí previne que o fungo é um organismo, um micro-organismo que gosta de um lugar quente e úmido. Então, se você oferece isso para ele, ele vai se fazer, ele vai se reproduzir. E então é importante manter o local arejado, sempre limpo, seco, né? Usar esses polvilhos, esses talcos também ajudam a controlar gente, olha, esse horário eu tô ficando muito dureta. Essa umidade, né, entre os dedos. Mas existem sim antifúngicos, aí tem que ser visto com o dermatologista. Você sabe que existe câncer de pele que simula frieira, né? Então, assim, existe o carcinoma espinocelular que pode estar ali entre os dedos e você está achando que é frieira. Então, gente, pele é uma coisa séria. Parece bobagem a gente falar, vai no dermatologista. Vai no dermatologista, porque pela internet não tem como. O doutor Google às vezes erra e aí você está colocando sua saúde em risco. E eu detesto pesquisar coisa pela internet, porque só vem coisa Não, eu acho que tem que pesquisar mesmo, até para você se informar, né? Mas se automedicar, aí acontecem aquelas conclusões que a gente tira da nossa cabeça. A gente estava falando da hidroquinona. Hidroquinona é péssimo, é um clareador que pode provocar manchas irreversíveis na pele. Sim, podem, mas quando a gente usa com um profissional médico te acompanhando, a gente diminui esses riscos, sabe? Então... Tá descarregando, eu coloquei um carregador. Maurício, Jéssica, ai gente, tá todo mundo, tia Mayra. Olha, eu tô cercada de amigos nessa live, hein? Eu também, aqui. A Mayra perguntou o seguinte: o que usar no caso de rachaduras nos pés? Rachadura nos pés é uma coisa que eu gosto de explicar também. Você vê por que o tempo estoura?
A pele, ela é Não, muito eu maravilhosa, adoro. gente. A Eu pele adoro é o essa órgão mulher. mais maravilhoso que existe no corpo. A pele, ela é muito inteligente. Quando ela é agredida, ela se protege daquela agressão. Então, quando a gente agride muito ela, ela aumenta de espessura. Ela é um tecido, a epiderme, ela é estratificada, ela é um conjunto, como se fosse um monte de tijolinho, assim, um em cima do outro, né, que formam ali uma camada estratificada para proteger o corpo. Uhum. E aí, quando ela se sente agredida, ela começa a aumentar o número de camadas, a quantidade de queratina que tem, né, na superfície dela. E aí, o que que acontece? Ela começa, a ficar grossa e até fissurar. Então, abre umas fissuras. Então, quando a gente agride muito o pé, então anda descalço o tempo inteiro, e na rua, joga futebol na rua. Hoje em dia, não sei se as pessoas têm jogado muito futebol na rua, mas tá. Anda na rua, quanto mais você agride aquela pele, mais ela vai engrossar, né? Uhum. Então, uma pessoa que trabalha de tênis, meia, aquele ambiente ali confortável, o pé, tende a ter um pé mais fininho, mais lisinho. Então, assim, sabendo disso, que mulheres que usam sandálias abertas também tendem a agredir mais o calcanhar e ele tende a se manter grosso, espesso e até com mais tendência à fissura, né? Enquanto tiver aquele hábito de usar aquele tipo de sapato, tem que manter o tratamento. E o tratamento a gente faz com ceratolíticos, com remédios que vão desbastando essa pele, afinando essa pele. E aí a gente usa desde ácido salicílico até ureia, num percentual alto, acima de 20%. Mas isso é remédio, gente. Grávida, por exemplo, não pode usar, pessoas que estão amamentando não podem usar esses remédios. Então, é tudo com orientação médica. E lixar, aquele hábito de lixar, é ruim, Ruim, é. Eu nunca porque é um lixei meu tipo de pêssego, é. agressão. O que a gente pode fazer em vez de lixar, porque num primeiro momento, quando a gente lixa, a pele fica fininha, maravilhosa, só que depois ela entende. É igual a questão da oleosidade, daquele esquema rebote, né? Que a gente falou antes. Ela entende que a pele está ali sendo agredida, ela engrossa. Então, o certo tá usando algum ceratolítico para manter a pele fininha, você, dá uma desbastadinha, de leve, sem agredir ela, só para tirar a pele morta que vai saindo Hum, naturalmente ali com remédio. Isso pode fazer. entendi. Mas a gente usa muito esses remédios, ureia alta, né, no percentual alto, ácido salicílico, num veículo gostosinho, vaselinado, entendeu? Muitas vezes a gente adiciona um calmante na fórmula, um corticoide ou um alfa-bisabolol para aliviar, a inflamação daquela região. Uhum. Agora, essa pergunta eu queria muito te fazer. Eu até cheguei a comentar assim, sobre o. Porque eu tive um caso na família. Se você já chegou a tratar de algum paciente ou teve contato com alguém que teve a síndrome de Steve Johnson. Sim, e engraçado que normalmente esses quadros mais exuberantes, eles não procuram consultório, né? Normalmente ou o paciente vai para o hospital, ou o paciente chega aí para o posto de saúde, então a gente tem esse viés de procura, né? No consultório médico, né, que a gente tem que ter o horário agendado e o paciente não consegue ir a qualquer hora. Normalmente a gente não recebe com tanta frequência. Mas na época, por exemplo, da residência médica que eu fiz no hospital grande, né, o Hospital Federal de Bom Sucesso, eu tive uma paciente que teve síndrome de Stevens-Johnson. E é uma farmacodermia, que a gente chama, é uma das doenças dermatológicas que é uma reação. É Silvinha? Ah, não, Silvânia. Silvaninha. Pensei que fosse uma colega minha, agora eu não estou reconhecendo pela foto. Mas é uma
reação alérgica exuberante que pode acometer mucosas, pele. E a gente trata, claro que existem medicamentos específicos, mas a gente considera a síndrome de Stevens-Johnson como um grande queimado. É um paciente que tem os mesmos riscos, né, que um grande queimado tem. Então, o risco, normalmente, você perde uma grande parte da proteção da pele. Então, risco de mudança de temperatura, de hipotermia, de perda de eletrólitos. Então, o manejo tem que ser com um dermatologista no hospital. Normalmente, eles chamam um dermatologista para acompanhar. E é considerado um paciente como se fosse um grande queimado. Normalmente, a síndrome de Como se fosse de Stevens-Johnson vem terceiro grau? consequente. Hã? Como se fosse uma queimadura de terceiro grau. Como se fosse. E normalmente ela é decorrente da exposição de algum remédio anti-inflamatório, e cada caso Exatamente. é um caso. Isso que aconteceu com ela. É como se tivesse dado um choque, né? Nela. Devido ao remédio, o E tem organismo risco, dela. né, de choque, de perda de pressão. Então, tem que ser o paciente normalmente é tratado em hospital. Não é Uhum. normalmente tratado em casa, no ambulatório, no consultório, não. Ela chegou a ficar internada quase um mês. Lembra É, qual foi o fator que precipitou? Às vezes a gente não acha algum fator específico, mas. foi o medicamento mesmo. Eu não lembro agora qual medicamento. Mas, assim, é um caso que eu acho que é de 1 em 1 milhão que dá. E, assim, e às vezes medicamento. Eu não lembro o nome do medicamento, mas eu sei que dipirona pode dar. Medicamentos que a gente nem imagina. Pode E que dar a essa gente reação. toma assim, né? Sem recomendação, sem acompanhamento médico. Verdade. Agora eu vou perguntar sobre cutículas. Mas olha É, só, deixa eu te cortar, porque essa semana eu atendi, eu acabo trazendo para as lives minhas experiências. Essa semana, ou semana passada, eu atendi uma paciente que teve uma reação alérgica por um medicamento que ela usa fotossensibilizante. Já sabe que existe isso? Alguns remédios que a gente toma, eles têm mais possibilidade de causar alergia em áreas que a gente se expõe ao sol. E aí ela chegou no consultório e para o dermatologista é tudo doido, né? Acha bonito coisas que não deveria achar. Então, a pele, ela se comunica muito com a gente. Quando a gente examina, a gente vê sinais que a pele está lhe denunciando o que está acontecendo. Ela chegou achando que fosse psoríase. Aí eu fui examinar a pele, foi a primeira vez que ela foi no consultório. E ela tinha lesões, por exemplo, aqui na face extensora do braço e não aqui na face flexora do braço. Ou seja, normalmente a gente pega mais sol aqui, tanto é que essa área é mais escura do que essa. Ela isso. tinha no colo, na área do decote, mas não tinha no seio. Então, ela tinha alguns sinais que denunciavam que aquilo ali. Claro que ela usava, no caso, eu acho que ela usava. Eu não vou falar o nome do remédio, senão vocês vão ficar assustados achando que todo mundo que tomar esse remédio pode ter. Mas existe uma lista de medicamentos que tem mais tendência a provocar esse tipo de alergia, em áreas fotoexpostas, expostas ao sol. A pele é dermatologia, né? É muito legal. É Muito uma legal. especialidade bem complexa e o Nossa, legal é que a gente vê muitas vezes no exame físico sinais. É como se a pele falasse com a gente, né? Esse sinal verdade. de bem legal. É. Agora é sobre Tati entrou, hein? Tudo bem, Tati? tirar cutículas é prejudicial? Caso sim, o que fazer para diminuí-las? Olha, cutícula, o, o nosso corpo é perfeito, né? Não existe nada que esteja ali por acaso, né? Cutícula, aliás, a minha tá enorme, porque eu não tenho ido na manicure, mas a cutícula é um pedacinho da pele que veda a pele da unha.
Então, assim, a Uhum. mão, ela tá o tempo inteiro, a mão e o pé, né? O tempo inteiro ali a gente expõe a mão a água, produtos de limpeza, e a cutícula é um pedaço da pele que, quando a gente tira, a gente acaba tirando a proteção, né, da pele ao redor da unha. Então, a gente acaba, por estética, de maneira consciente, né, é, re- removendo a proteção da pele ao redor da unha. Quais os riscos disso? Existem vários. Tem uma doença que a gente chama de paroníquia. Paroníquia aguda, paroníquia que pode até cronificar, ela pode virar crônica, que é consequente de a pessoa que tira a cutícula, a água, por exemplo, lava muita louça, lava muita roupa, mexe muito com a água, aos pouquinhos a água ela vai entrando e se depositando ali, ó, no tecido ao redor da unha. E a água, muita gente acha que só produto de limpeza gera isso. A água é um irritante, é um corpo que não deveria estar ali, é um corpo estranho. Então o organismo começa a reclamar. Então aquela pele ali ao redor começa a inflamar. E isso é um perigo, porque aqui, né, é onde fica a matriz da unha, a fábrica da unha. E aí, se a gente gera uma inflamação muito intensa ali, isso pode acabar repercutindo na produção da unha. E a unha nascer com uma falha ali que pode ser temporária. Temporária se a paroníquia for aguda. Mas, se isso ficar se repetindo e você provocar muitas agressões sucessivas naquele tecido ao redor da unha, isso pode cronificar e a matriz pode ficar para sempre com dificuldade de formar unha. Então, a unha pode ficar deformada para o resto da vida e não tem o que Uhum. fazer. Então, assim, se você remove a cutícula, ok, eu tiro também em momentos sem coronavírus. Eu tiro e tal, porque eu não sei, não tenho paciência para fazer em casa, sozinha, né? Eu também faço, mas eu entendo os riscos disso. É aquilo, quando a gente tem consciência, a gente encara os riscos, né? E aí, para me proteger, eu tento lavar louça com aquela luva que ninguém gosta de usar, né? Aquela luva Uhum. amarela de cano longo. Eu evito essa exposição mais intensa à água, mais repetida à água, né? Então é isso. É, para remover, não existe assim. Oi, Sil, a Sil entrou. Ih, travei? Mas para remover a cutícula, né, para diminuir a produção, não tem como diminuir a produção dela. O que a gente pode fazer é hidratar essa área. Eu sei que em alguns países não têm o hábito de tirar a cutícula, então eles afastam, eles mantêm ela hidratada. São alternativas que a gente tem à remoção mesmo dessa pele, mas é cultural, é difícil de ir contra um hábito cultural, né? Uhum. Tá, agora outra pergunta, porque a gente ainda Ó, tá na estão perguntando pele, da né? vitamina D e a pele. Estão perguntando aí, vitamina D é um assunto também que tem muita curiosidade. É, é, deixa eu ver. Ai, essa eu achei muito interessante também. Quando devemos procurar um profissional ao surgir uma pinta nova que não para de crescer? Quais são os traços de uma pinta cancerígena? Ó, eu costumo falar assim, o paciente não tem obrigação nenhuma de saber se aquilo ali que está acontecendo na pele dele, em qualquer âmbito, tá? Se aquilo ali é normal ou não. Quem tem a responsabilidade de saber isso é o médico, o dermatologista, ou o médico clínico, que vai achar ali estranho e vai te encaminhar para o dermatologista. E isso vale para tudo, tá? Quando eu vou fazer algum procedimento no paciente, eu sempre falo, você não tem responsabilidade de saber se o efeito do procedimento, se aquilo é esperado ou não. Então, se na dúvida, entre em contato comigo. E isso vale para pinta. Pinta, quem tem que saber é o dermatologista. Então, assim, existe, claro, na suspeita, a menor suspeita já vai no dermatologista. Respondendo a pergunta, eu acho que vale a pena já ir no dermatologista, porque surgiu aí uma suspeita sua.
essa questão do autoexame também é muito importante. Então, o paciente conhecer o seu corpo, conhecer mais ou menos ali como que são as suas pintas, em que locais elas estão localizadas. O fato de estar crescendo também não necessariamente significa que ela é maligna, mas que, na dúvida, tem que ir no dermatologista, tá? Agora, suspeição, existe aquela regra, né, do ABCD, agora é ABCDE, da pinta, que é uma campanha, inclusive, da Sociedade Brasileira de Dermatologia de conscientização do público, de uma maneira, assim, geral, né, para ele ficar antenado. Ó, isso aqui, uma pinta grande, acima de não sei quantos centímetros, é suspeito. Uma pinta colorida é suspeita, uma pinta assimétrica é suspeita. Só que a gente sabe na prática clínica que muitas vezes o paciente procura a gente, seguindo bonitinho esses critérios do ABCDE, que você consegue achar no Google. Coloca assim, regra do ABCDE, Sociedade Brasileira de Dermatologia. E que, às vezes, o paciente segue ali os critérios bonitinhos, tem todos os critérios e, na verdade, não é. Uma lesão que é bem comum do paciente confundir com pinta é, por exemplo, a ceratose seborreica. Parece uma pinta, também normalmente é pigmentada, é escurinha, e aí ela pode ter relevo, ela pode ser elevada, né, o que já assusta, ela pode ser assimétrica, o que também assusta, mas é uma tumoração benigna da pele. Então, quem tem a responsabilidade de diferenciar, né, se é importante investigar aquela pinta ou não, é o dermatologista. O que o paciente tem a função de fazer é o autoexame, se consultar, né, com regularidade com o dermatologista, no mínimo uma vez no ano, é igual o ginecologista, que você vai para avaliar a mama, para fazer o exame do Papa Nicolau, né, periodicamente. O dermatologista é bom ir periodicamente também, porque, poxa, estou puxando sardinha para o meu lado. Novamente, é o maior órgão que a gente tem no corpo, Nossa, né? com certeza. Eles Então, estão insistindo, tem uma Mel, ela está insistindo. Responde então da vitamina D e a pele. responde qual? Essa do exame de sangue? Não, Da ela falou da semaninha? vitamina D. Mel Carvalho, 01. Ó, deixa eu só responder antes se o exame de sangue pode resolver, pode mostrar, né? Não, o exame que a gente faz é o exame clínico e o exame com dermatoscopia. E aí, se a dermatoscopia não é um exame de maior diferenciar se a pinta é maligna ou não. A gente, às vezes, precisa lançar a mão da histopatologia, da biópsia, tá? Mas isso tudo o dermatologista que vai dar seguimento aí no seu caso. Então, o exame de sangue não aparece se é câncer de pele ou não. Ah, Michele! Michele é minha tiete, gente. Um beijo. A vitamina D Legal. é pele, né? Vitamina D. E é mais fácil falar da vitamina D e o corpo, de um modo geral. Vitamina D é uma vitamina importante. É uma das vitaminas que são cumulativas no organismo. Tanto a D, quanto a A, quanto a E, quanto a K. Então, são vitaminas que o paciente também não tem que repor por conta própria. É remédio, né? E a importância dela para o corpo, para a dermatologia, por exemplo, é muito importante para a produção de cabelo, para a unha. A sua carência né, gera um monte de doenças, não só na pele, como no corpo, de um modo geral. Então, como a gente tem um hábito, né, Tamires, hoje em dia, com as cidades grandes, né, a gente tem um estilo de vida de pouca exposição solar. A gente fica a maior parte do tempo em escritório, ambiente fechado, quando vai na rua. Aqui, pelo menos onde eu moro, tem muita árvore, prédio, e aí muita sombra. Eu acho que vale a pena sempre ir acompanhando a vitamina D sérica, né, do exame de sangue, para ver se
se existe necessidade de suplementação ou não. E Agora, vou falar da vitamina D. eles Pode dão falar. assim, aquele olhinho de vitamina D, porque assim, eu tava uma época com deficiência de vitamina D. Aí a endocrinologista me receitou um olhinho de pingar. Eu nem lembro a marca. Só que aí não resolveu. Aí ela me passou um que eu tomo uma vez por semana. São quatro. Quatro, uma vez por semana. Um comprimido. Isso. Aí Na resolveu. verdade, a vitamina D, a gente pode usar a dose de ataque, né? A dose que a gente chama de reposição, com aquela de gotinha também. Depende da quantidade de gotinhas que vai ser prescrita. Normalmente a gente calcula por unidade, né? Uma dose de manutenção, uma dose assim, basal, seria de Lepura. Minha mãe 600 falou, unidades, Lepura que eu 800. usava. Isso. Agora, a gente vai pela dose. Você deve estar falando até daquela de 50 mil, que se toma uma vez por semana, Isso. né? Eu De tomei 50 mil, 50, depois 7.000. é, aí a gente faz um cálculo, porque você pode repor a vitamina D uma vez na semana ou diariamente, com comprimido ou gota. Isso varia. O importante é que o médico ele vai saber a quantidade de unidades que ele está oferecendo para o seu organismo. Então, quando você toma 50 mil unidades por semana, você divide por 7, dão 7 mil unidades por dia, que é uma dose de ataque, não é dose de manutenção, é dose para reposição mesmo. É, uma dose basal ali, né, que seriam 600 unidades, 800 unidades, né? Então, perguntaram aqui também se excesso de vitamina D pode ser prejudicial, e pode. Vitamina D é uma vitamina, é, uma das cumulativas, ela vai acumulando, 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 ao contrário da vitamina C, que você toma e se tomar em excesso, A C, normalmente a gente consegue excretar, sabe, pela urina, o excesso, então... mas aí o excesso de vitamina C não tem risco de dar pedra na... Ah, sim. Ó, Todo excesso é é ruim. porque a gente tende a banalizar tudo. Aquela questão da dipirona que você falou, anti-inflamatório, vitamina C, a gente tende a tomar sem consultar um médico, né? A gente tende... São remédios que você pega na prateleira ali da farmácia. Mas o certo é sempre você usar essas coisas com responsabilidade. Ter um médico que não precisa ser o dermatologista, pode ser o clínico, pode ser um cardiologista, né? Pode ser quem tiver ali, o endocrinologista que estiver te acompanhando, um obstetra, e falando com ele, ó, eu tô tomando isso, tem problema? Ou o que você acha? É, a- Porque senão a gente faz caquinha. Eu tenho um paciente e lá fora, nos Estados Unidos, você pega suplemento vitamínico, tem prateleiras de suplemento vitamínico, é uma loucura, né? Eu tenho um paciente que ele tem taxas elevadíssimas de tudo. E ele suplementa meio que por conta própria, e eu já briguei com ele, não adiantou nada. E Então, assim, o vitamina é ômega coisa séria 3? também, né? Ômega 3, a minha mãe, ela toma bastante. É ômega 3, que mais? Aquele outro para os ossos, qual que é o... Para pele a gente não costuma prescrever, não. Eu lembro que na gravidez, alguns obstetras, né, podem recomendar durante a amamentação, mas repercussão para pele a gente não Cálcio, minha costuma mãe toma prescrever, não. cálcio e ômega 3. E ela fala que ômega 3, assim, melhora em tudo. Ela vê Eu que... tomei durante a gravidez. A minha médica, ela, obstetra, que eu falo que ela é minha médica até hoje, Ah, ela é maravilhosa. ela E ela fala... falava assim, ai, Lívia, eu acho que é um pouco modinha. Eu acabei, né, não entrando em estudo científico para saber a repercussão do ômega 3 para o feto. Eu, né, sou leiga nessa área, me considero, apesar de não ser leiga 100%, eu não estudo, né, obstetrícia, por exemplo. Então ela falava que tomar não vai fazer mal. Não sei se a Alice está aí, Alice Bogado, mas
ela falava, ah, não vai fazer mal. Mas eu tomei durante a gravidez. Para a pele não tem influência, não vejo motivo para tomar, não. Mas Tá. também não tem. Uhum, tá. É porque a gente tava falando de excesso, né? Tem gente que É, gente, a modera... o meio termo é sempre, né? é sempre o equilíbrio, né? O equilíbrio da alimentação. A gente voltou para a primeira pergunta. A alimentação, claro que tem repercussão na pele. E, por exemplo, comer chocolate, por exemplo, diariamente, em doses, né? Os nutricionistas aí podem até se manifestar. É bom, é saudável, mas aí qual o chocolate que você vai comer? Quantos por cento, né? 60% de cacau, né? Qual o tipo de qualidade que você vai comer de chocolate? Verdade. É, Vinho, mas vinho, eles falam que se você vai tomar uma garrafa inteira diariamente, ou se você vai tomar uma taça, uma taça de tudo leite é é um ótimo. equilíbrio. É. Agora eu vou partir para outra pergunta. Ah, ó, recomendação da pele, para pele na pandemia. Estão perguntando aí. Aí eu É, não sei se eu posso responder, porque eu sou metida, eu vou falando. pode falar. Ó, Então, recomendação. fica à vontade. Nesse momento de pandemia, de isolamento social, a gente tende a se descuidar da pele, né? Se bem que Acredita depende, que né? não? Você Eu acha que acho que não? estou cuidando mais da minha, porque assim, por eu não estar saindo, eu uso muito BB Cream, aquele da L'Oreal. Adoro. Uhum. Ah, Aham. Sequinho ele, né? ele é ótimo. Nossa, ótimo. Ele clareia também, hidrata. E E aí eu L'Oreal tô, é uma marca excelente, né? eu tô usando mais protetor, assim, ficando mais com a pele natural, geralmente, em casa. Aí eu não tô usando muito produto. De Tô usando. skincare. Aí varia, né? Depende da disponibilidade de tempo da pessoa, né? De, sei É lá, porque tem de é porque tudo. eu trabalho, eu tô teletrabalho, né? Aí Mas eu sou muito de conversar, você vê, né? Eu então converso muito com meus pacientes. Então tem vários perfis. Tem pacientes que não estão estressados, não querem ver produto dermatológico pela frente. E tem paciente que não, que está aproveitando o tempo, né, do eu tô passando isolamento para. vitamina C, eu tô adorando. Que bom, viu? Mas assim, cuidado. A, é, o que eu tenho visto muito nesse momento de pandemia, né? As pessoas usando máscara para sair na rua, a máscara causa, todo mundo, eu acho que é um assunto já badalado aí na internet, no Instagram, as pessoas ocluindo com tecido uma parte do rosto, aquela oclusão pode causar obstrução folicular e acne, aumento de oleosidade, e teve uma paciente que falou até que transpira mais, então ter essa coisa de skincare, né? Ter esse hábito de cuidado com a pele de uma maneira mais rotineira ajuda a manter a pele limpa e pode ajudar a prevenir o surgimento dessas acnes. E caso a acne apareça, o hábito também de usar protetor solar mesmo dentro de casa, se protegendo dessa luz visível, também vai diminuir o risco, por exemplo, de mancha na pele por conta dessa acne. Mas o tratamento da acne é importante, né, que seja feito sempre com acompanhamento do dermatologista. É, eu, Tirando. eu tenho um esfoliador enzimático, muito bom até. São dois creminhos assim, eu esqueci o nome da marca, é azul. É um e o dois. Aí primeiro eu esfolio. Quantas vezes na semana que você acha que pode esfoliar? Ó, eu não sei exatamente essa questão da pandemia, o que eu abordo primeiro, né? Depois eu tento voltar nesse assunto, porque depende, rapidinho, deixa eu só concluir esse raciocínio, do que está acontecendo com você, com a sua pele nessa pandemia. Então, depois você até escreve aqui embaixo especificamente qual o cuidado, né? Em que sentido, se eu preciso especificar alguma coisa. Mas esfoliação na pele, quando a gente esfolia a pele, a gente agride ela. Então, é bom Eu tenho evitar de aquele. agredir. O segundo pote, ele é um hidratante. Eu esfolio e depois eu hidrato.
evitar de agredir de maneira muito intensa, constantemente. Então, assim, uma vez na semana, duas vezes na semana, é uma frequência boa, desde que você não esteja sensibilizando a sua pele. A pele sensível, normalmente, ela se manifesta como? Ela fica vermelha, ela fica descamando, ela fica ardendo, ela fica quente. Então, isso não é nada legal para a pele, né? Manter essa irritação. Até porque tem risco, um dos riscos é manchar a pele. Mas esfoliar, muita gente pergunta daquela escovinha da Fóreo ou Ai, de outras escovinhas. A Fóreo, especificamente, as cerdas dela são bem macias. Então, assim, não tem problema se o paciente quiser usar diariamente, desde que controle se a pele está sendo muito sensibilizada com o uso rotineiro dela ou não. Se tiver sensibilizando, você diminui a quantidade de vezes na semana que usa ela. Mas as fóreos genéricas, que têm as cerdas mais durinhas, fazem uma esfoliação na pele às vezes. E aí é bom usar uma, duas vezes na semana. Tem outras escovinhas, né, que fazem de cerdas como se fosse escova mesmo. Também fazem uma esfoliação, uma abrasão da pele. Essa abrasão mecânica excessivamente é prejudicial. Então é bom fazer de uma, duas vezes na semana. Mas é sempre bom ali, se você tiver essa possibilidade de conversar sobre isso com o seu dermatologista. aham. Tem peles muito sensíveis que não toleram nem uma vez na semana. Então, cada caso tem que ser avaliado. Tem peles Cada muito caso. resistentes que usam ácidos e que conseguem duas vezes na semana. Cada caso é um caso. Uhum. Qual a diferença entre bloqueador solar fator 30, 50 e 70, já que todos são recomendados reaplicar após algumas horas? Ó, todos são recomendados de aplicar, porque a gente aplica o protetor solar e como tudo que a gente aplica na pele, quem usa maquiagem sabe, né? A gente vai suando, ó, eu tô aqui suando, a base ela vai saindo, maquiagem vai saindo. Então a É, gente que precisa usar aquilo ali para bloquear o sol, depois que ele escorrer, que ele sair, perdeu ali a sua função, pelo menos naquele local, né? aham. Então, a reaplicação ela é importante por isso, para manter a função daquele protetor solar naquele FPS, naquele número ali. Então, se você quer manter um FPS, um fator de proteção solar de 30, várias coisas têm que acontecer. Primeiro, você tem que aplicar uma quantidade boa. Então, por área, cada área normalmente tem uma quantidade indicada. Para o rosto, uma colherzinha de chá funciona, né? Uhum. Paciente que tem melasma ou mancha, normalmente eu peço para aplicar. E quando é fator de proteção solar com cor, eu peço para camuflar, para aplicar várias camadas, mais até em cima da Nossa, mancha, para ir disfarçando a mancha, para ter uma proteção solar bem eficaz, sabe? Mas essa aham. reaplicação solar no dia a dia, a gente pode fazer a cada 4, 3 horas, dependendo, né, da região, do quanto suar, se usou máscara e tirou. Então, normalmente, uma aplicação que a gente usa no dia a dia são 3 vezes ao dia. Aplica de manhã, reaplica na hora do almoço e tenta reaplicar umas 3, 4 da tarde novamente. Na praia, que a gente sua mais, que a gente acaba gastando, usando mais o protetor solar, ele escorre com mais facilidade, tem que reaplicar a cada 2 horas, né? Doutora, já vai dar 2 minutos para encerrar. O que Gente, a você gente fala acha? muito, Tamiri. Você acha que eu abro, que eu encerro e abro outro, ou a gente marca Ah, outro? depois a gente até combina outra. É bom ter assunto para outras. Que aí a gente fala sobre cabelos, né? Ah, faltou o cabelo. Faltou cabelo, a gente só ficou na Verdade. pele. Hoje você Sim. acha que vai ficar muito, muito cansativo, né? Tudo. Ah, eu acho, né? Tem agora 22 pessoas. Aí Verdade. a gente tem que agendar outra. Gente, é bom, ó, que já a Eu vou Tati. separar, Tati é senão uma fica respondendo. fisioterapeuta também, Hã? dermatofuncional maravilhosa. O quê? Depois entra no Instagram dela, que ela tem Instagram profissional também. Tá. Olha lá, faltam 54 segundos. Olha, eu vou separar aqui as Gente, eu perguntas. adorei, adorei. Eu Eu adoro adorei falar. Eu também. acho que esse negócio de live é um perigo comigo. Eu Jéssica, amei. tudo bem?
Eu sou Não, tá faladeira. lá. Você 37 sabe, Tamires, que minha live sozinha estourou o tempo assim, do nada começou a contagem regressiva.